Olá, meus caros, mais um comentário aqui no Conteúdo Edificante. Eu estava na bolha e não sabia. Já vai deixando seu like e se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Estava vendo a última postagem, o último vídeo do canal My News, minhas notícias, em inglês, que tem ali nomeados jornalistas bem conhecidos que comentam temáticas que estão na pauta e na ordem do dia. Jornalistas como Fernando Gabeira, como Mara Luque e etc, entre outros. E a última postagem, o último vídeo deles, estava falando acerca do guru do Bolsonaro, Olavo de Carvalho. Mas me chamou a atenção não foi o falar do Olavo de Carvalho, mas de alguns assuntos muito interessantes. Por exemplo, a senhora Mara Luque, que eu sempre escutei ela na CBN, porque ela falava e fala ainda, de finanças, até tem um quadro no Jornal da Globo. Ela disse que Olavo de Carvalho era um cabo daciolo intelectualizado, ou seja, um sujeito com intelecto, mas com, entre aspas, a loucura do cabo daciolo. Um outro dado momento, eles estavam discutindo que era algo surpreendente esse bolsonarismo, ou os bolsominions, essa onda conservadora. E aí, lucidamente, Fernando Gabeira fala algumas verdades, ao dizer que para ele não era surpresa nenhuma, que ele sabia de fato que o Brasil é sim conservador, que o Brasil é sim cristão, que o Brasil não é isso que a mídia vendeu durante muito tempo, de conversa de botequim, como ele mesmo disse, da Zona Sul do Rio de Janeiro. Conversa de magnata, conversa de intelectual, filhinho de papai, etc. E aí os outros que estavam debatendo e falando um pouco mal do Olavo de Carvalho, já aproveitando, utilizar o nome do cabo Daciolo e Bolsonaro e tal, eles disseram, nós estávamos então na bolha e não sabíamos. E eles nos despertaram, mas de modo irônico. E o Fernando Gabeira chega e diz o seguinte: olha, para mim não é surpresa nenhuma, de fato eu nunca estive na bolha. E aí eu fiquei pensando acerca disso, como a mídia tradicional, impressa, televisiva, radiofônica, vende inverdades, vende um Brasil que não é verdade, vende um Brasil que é progressista, que o Brasil que defende ou deve defender pautas até mesmo anarquistas e quer até mesmo implementar isso, como isso fosse o certo, politicamente correto. E não é verdade, porque o povo brasileiro é outra coisa, se configura de outra forma. O povo brasileiro é de fato conservador e cristão. Veja que eles, para falar do próprio Jair Bolsonaro, eles remeteram o cabo Daciolo, porque o cabo Daciolo também representa, e até muito mais, os cristãos e de fato, entre aspas, essa onda conservadora, que na realidade não é onda conservadora. O Brasil sempre foi conservador desde a sua existência. Essas pautas progressistas que vieram aí para o Brasil é bem recente, tá? Se você for estudar história. E um outro dado a ser falado acerca da questão do conservadorismo, do cristianismo ou de pautas cristãs. A gente tem que separar exatamente o joio do trigo, porque o mal não é o conservadorismo, o mal não é o cristianismo, o mal é a falta de fato de conserva, de um mundo que seja insípido, sem sal, como o Brasil durante alguns anos ficou sem sal por conta da corrupção, por conta da lavagem de dinheiro, por conta aí de ideologias que são contrárias à realidade do brasileiro, querendo implementar aí alguns sistemas totalmente equivocados, defendendo pautas contra a família, anarquistas, advindas aí de outros países, e feitas por, a gente tem que falar a verdade, pessoas que foram criadas na teta do pai e da mãe, playboyzinhos que nunca trabalharam na vida, nunca ralaram,
ganhar tudo de mão beijada, faculdade, etc. E vão eles, né, dar um de intelectual, de jornalista, de psicólogo, de advogado, disso, de mais aquilo. Essa é a grande verdade. E aí querem dizer, não, porque eu penso assim, porque eu penso assado, que o Brasil tem que melhorar, tem que acabar com os preconceitos, enfim. Não sabe bolufa nenhuma, não sabe nada. Aí uma daquelas jornalistas dizia, mas a gente tem que fazer um estudo prévio para ver. E qual é o estudo prévio que eles fizeram? Por que eles se surpreenderam com o Bolsonaro ter sido o vencedor dessa eleição? Será que ele não viu que o Brasil é conservador? Nem o PT não enxergou isso? Contra, inclusive, os cristãos, né? Em boa parte deles, ou não dando tanto valor aos cristãos e a questão da Bíblia, etc. Será que eles não viram? E próprios petistas que falam isso, são próprios petistas que falam isso, inclusive eu já ouvi aqui na cidade, gente dizendo o erro do PT, a falta de humildade. Esse é um exemplo, né? Ainda tem outras coisas a ser meditadas acerca disso, inclusive o Luiz Felipe Pondé, filósofo, que eu gosto muito do que ele fala, apesar dele ter o seu ceticismo, ateísmo e tal, mas ele é uma pessoa muito equilibrada nesse sentido. Ele diz isso que eu falei há pouco, da questão dos intelectuaizinhos, filhinho de papai, que não vão fazer uma pesquisa em loco, que não vão de fato ver como é o Brasil, mas ficam lá nas suas teses mirabolantes, seus pensamentos, a sua ideologia de mundo perfeito, utópicas e tal, e querem implementar aquilo, mas não tem como, porque o povo brasileiro, ele tem outra configuração. Aí muitos vão dizer que isso é por conta de ignorância. Não, porque toda liberdade tem que ter responsabilidade. Não podemos entregar o Brasil a uma anarquia, muito menos a um progressismo extremo. A gente tem que converger as duas situações. Não podemos, obviamente, ir para um conservadorismo extremo. Eu sempre prego isso aqui no canal, né? A problemática dos extremos, bem como a gente não pode ir para um progressismo extremo, como nós vimos aí no final dos anos do governo petista, ou Lula ou Dilma petista, né? Então a gente tem que analisar as coisas com cuidado, tá? E por isso que o Bolsonaro ganhou, tá? E outra, qualquer vacilo do Bolsonaro, nós temos aí claras evidências que vai chegar com grande força o senhor Cabo Daciolo, que muitos estão ridicularizando ele agora. O Olavo de Carvalho, segundo Amara Luque, é um Cabo Daciolo intelectualizado. Eles vão cair do cavalo, o papinho dele já não gruda mais, o falar bonito, o discursinho não gruda mais. O povo está cansado, o povo quer gente com voz, com opinião e com prática. E se Bolsonaro não fizer o que o povo quis, ou quisesse, ou quer, melhor dizendo, que ele faça, ele vai ser tirado. Ele não vai ser reeleito. Se Bolsonaro não pôr em prática aquilo que ele vendeu para o povo durante a campanha eleitoral, pode ter toda certeza que ele não vai ser reeleito e vai abrir vaga para um outro, que pode ser o Cabo Daciolo. E aí tem que fazer valer exatamente as palavras, porque a Bíblia nos diz que nós seremos justificados não por ouvir, mas sim por praticar. Assim como não por falar, mas sim por praticar. Porque falar, os fariseus falavam. Ouvir, os fariseus ouviam. Crer, Satanás queria, ou crer. O importante é a prática. O importante, de fato, é fazer valer as suas palavras. Ser homem, ser macho, de fato. Até tinha um comentarista que, às vezes, ele era levado na brincadeira, o senhor Luiz Carlos Prates. Eu sempre escutava ele dizia o seguinte: tá faltando macho nesse Brasil. Tá faltando macho. Aí tinha um outro comentarista que disse: olha, você não fala assim que eles vão pegar na rua. Mas tá faltando mesmo. Não é um macho no sentido sexual. É no sentido mesmo de honrar com seus compromissos. De ser uma pessoa que venha, de fato, fazer valer as suas palavras. Que tenha hombridade.
Ou seja, que seja quem é que seja, que vende a ideia, para colocar exatamente o Brasil no seu devido lugar, com um país ou com uma nação rica, com uma nação próspera e uma nação, obviamente, que deve ser a luz do Evangelho, cujo Deus é o Senhor. Até a próxima, Deus abençoe.